2025, a humanidade celebra os 80 anos da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética teve papel fundamental nesse desfecho. Foi o regimento do Exército Vermelho, comandado pelo Marechal Georg Zhukov, que tomou Berlim de assalto, levou ao suicídio de Hitler e decretou a capitulação incondicional das forças nazistas. A vitória veio depois de muito sangue derramado. Durante os 6 anos de conflito, foram mortos quase 27 milhões de soviéticos, entre militares e civis. No entanto, ao longo das décadas, o papel das esquerdas e das camadas populares na luta contra o nazifascismo foi apagada. Um elemento importante desse processo é a indústria de Hollywood, que colocou os estadunidenses como responsáveis pela derrota de Hitler. O BDF Entrevista de hoje aborda essa parte esquecida da história. Para isso, recebemos o militante comunista histórico José Luiz Del Roio. Ele foi responsável por salvar o acervo de documentos do PCB e é grande conhecedor do movimento comunista internacional. Olá, eu sou Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista, que hoje recebe o histórico militante comunista José Luiz Del Roio, historiador, jornalista, ex-integrante da Ação Libertadora Nacional, ao lado de Carlos Marighella. Del Roio também é cidadão ítalo-brasileiro e foi senador na Itália pelo Partido da Refundação Comunista, além de ser o responsável pela preservação do arquivo do PCB durante a ditadura militar no Brasil. Del Roio, obrigado pela sua presença aqui no BDF Entrevista, uma honra te receber aqui nos estúdios do Brasil de Fato. Queria começar aí pelo tema da memória, né, Del Roio? Tem vários pontos interessantes da sua biografia que a gente vai tratar aqui, mas pelo tema da memória, principalmente da memória comunista, que a gente pôde ver durante as celebrações dos 80 anos da derrota do nazifascismo nesse ano de 2025, que o legado dos comunistas segue um pouco esquecido, obliterado, eclipsado por algumas forças ocidentais, estadunidenses, britânicas, francesas. Te pergunto, Del Roio, por que isso acontece? Que história é essa de pintar os americanos como os principais responsáveis pela derrota do nazismo e esquecer o legado dos comunistas e dos povos também, né, africanos, asiáticos, que tiveram uma participação fundamental nesse conflito? Bem, é uma questão de luta ideológica. O tentar minimizar as perdas e as vitórias da União Soviética começou muito cedo. Já em 1946, Winston Churchill, que havia sido o primeiro-ministro do Reino Unido, do Império Britânico, na luta contra o nazismo, ele, já em 1946, ele copia uma frase de Goebbels, que era o ministro de propaganda de Hitler, que dizia que meu Deus do céu, que existia uma cortina de ferro, certo, que separava a Europa da União Soviética. E tudo que vinha da cortina de ferro, de trás da cortina de ferro, era ruim, péssimo, mentiroso. E aí começou a campanha de tentar diminuir o peso da União Soviética e da resistência armada e não da Europa Ocidental, que houve, e muito forte, que a gente pode falar, que era, em geral, hegemonizada pelos comunistas. Isso é um fato real. Não estou inventando, está nos arquivos, está nos monumentos. E essa batalha foi se desenvolvendo através das décadas. Com o enfraquecimento do movimento comunista na Europa, e depois a caída da União Soviética, aí abriram as porteiras. Abriram as porteiras, foi uma coisa horrorosa, uma coisa verdadeiramente horrorosa. Esse horror, nós vimos, talvez o ponto maior, mais alto, são de 3 paizinhos, lá da Letônia, Estônia e Lituânia, que destruíram todos os monumentos dos soldados, dos mortos. E agora a gente observa isso na Ucrânia, né? Bom, nos marcos da guerra. A Ucrânia é um caso ainda pior, porque a Ucrânia, eu ia assinar, a Ucrânia é governada por um grupo dos bandeiristas. Quem é Bandeira? É o nome de um personagem. Bandeira foi um colaborador dos nazistas, quando a Ucrânia foi invadida e foi ocupada. Parte da União Soviética, não fazia parte, foi invadida e ocupada. A Bandeira era um colaborador dos nazistas e profundo antissemita.
um dos responsáveis da morte, dizem os historiadores mais sérios, de 100 mil judeus na Ucrânia. Bom, um assassino total. Ele foi executado de forma, assim, vamos dizer, extraoficialmente, alguns anos depois da guerra na Alemanha, pelo Serviço Secreto Soviético, pela KGB. Hoje, a ideologia dominante na Ucrânia é esta, é pró-nazista, não tem mediação. Então, ali... Bom, mas na Europa Ocidental nós tivemos também o problema do enfraquecimento dos partidos comunistas. Se nós formos... A resistência na Iugoslávia foi uma coisa impressionante. Um país relativamente pequeno, mas combateram milhões, quer dizer, centenas de milhares de guerrilheiros e guerrilheiras, milhões de apoio. Os nazistas foram derrotados pelo movimento guerrilheiro. Chamados partisanos, né? Os partisanos. Em toda a Europa, né? É uma palavra francesa, mas ela é generalizada para toda a Europa. Na Itália, por exemplo, é partigiani. Quer dizer, eles vão se adaptando ao idioma local, de origem francesa. Mas na Grécia, a resistência do Partido Comunista Grego, que começa a compor a bandeira da Grécia no Partenon, quando da invasão dos nazistas, e morreu há muito poucos anos atrás, esse companheiro que desafiou os nazistas pondo a bandeira na Acrópole, a bandeira da Grécia na Acrópole, quando a bandeira que podia ter era só a bandeira com a suástica. Bom, tudo isso aí foi esse, o processo que nós vivemos, e é uma luta que nós vivemos até hoje. Ainda quando, por exemplo, vou contar uma história muito pequena, o quarteirão onde eu moro, em Milão. Tenho lá ainda a minha casa em Milão, no quarteirão onde eu moro, nós temos vários monumentos resistentes que caíram na luta contra o fascismo, ou foram presos e morreram nos campos de concentração, nos cárceres, ou em combate na rua. Nós temos lá as placas e temos alguns pequenos monumentos. Cada placa, cada monumento, nós temos ainda grupos que passam e põem suas flores. E no dia 25 de abril, todos eles são visitados. É assim que se faz uma luta constante para ideológica e política histórica. A memória é um instrumento importantíssimo. Importantíssimo, importantíssimo. E na porcaria que a gente vive em grande parte da União Europeia hoje, é porque se vacilou e houve muitas traições dentro do nosso campo. Ele diz, não é melhor esquecer tudo, vamos recomeçar. Não, recomeçar não. Milhões e milhões morreram. Claro. Isso vale também para o Oriente, porque quando a gente fala dos 27 milhões de mortos soviéticos, justamente, né, inesquecíveis, nós temos que pôr os 20 milhões de chineses. Chineses que tiveram uma contribuição enorme que também. deram uma contribuição enorme na luta anti-japonesa, não é? Deixaram de ser os milhões de mortos também. Eles não esquecem, é claro, mas estou recordando aqui porque é um pouco mais deslocado, mas claro. Vamos dizer, hoje a Rússia se reergue baseada na sua memória. O 9 de maio lá é um desfile histórico fortíssimo, segue com o governo Putin, né? E novos monumentos e os cemitérios. Eu estive acompanhando vários, estive lá na Rússia atual. Realmente é um culto. E isso também se repete na China. Quer dizer, o respeito à luta anti-japonesa, à luta de libertação, a luta revolucionária até 49 faz parte da Constituição do Estado, sim, mas é da cultura, é da população. Senão não era possível avançar, Aqui no Brasil nós temos essa luta constante contra a memória também, porque em cada país você tem isso. Você veja, Lucas, talvez você fosse muito jovem, para lembrar que no dia 8 de maio, aqui no Brasil, na época da ditadura, tinha sempre um comunicado das Forças Armadas, recordando a presença dos soldados brasileiros na Itália, combatendo o nazifascismo.
era impressionante. Se alguém quiser fazer uma tese ou quiser estudar, estuda qual era o comunicado das Forças Armadas Brasileiras durante o período da ditadura. Parecia que era o comunicado que os soldados brasileiros estavam lutando contra a horrível ditadura comunista. Você não conseguia entender o que está saindo aqui. Mas aqueles soldados, que vários eram comunistas voluntários que foram combater na Itália contra o nazifascismo, desapareciam, só tinha uma coisa... Então você não sabia o que foram fazer esses brasileiros na Europa, lutar contra quem? E o anticomunismo feroz, e até hoje você tem ainda, amenizou, não é mais assim, mas ainda você tem uma certa confusão. O que foram fazer esses brasileiros lá? Claro. Pô, aliado da União Soviética, aliado dos comunistas. O disparador, inclusive, para essa nossa entrevista aqui, até para o público, para quem está assistindo, saber, em fevereiro eu telefonei para você para a gente escrever uma matéria sobre a vitória brasileira em Monte Castelo, né, na Batalha de Monte Castelo, na Itália, que é uma batalha muito importante ali da história da participação brasileira na Segunda Guerra. Vamos falar então um pouco da FEB, como é que se constitui essa Força Expedicionária Brasileira, quem eram esses chamados pracinhas, né, os soldados brasileiros, camadas populares, tinham identificação com uma visão mais popular do mundo, né? E combateram de fato ao lado de comunistas e partisanos, né, no fronte italiano. Sim. O Brasil dos anos... Em 1937 o Brasil sofre um golpe, né? É instituído o Estado Novo, dirigido por Getúlio Vargas. O Estado Novo tem profundas simpatias com o fascismo, profundas simpatias com o fascismo. Não é um governo homogêneo. Você tem, por exemplo, o ministro das Exteriores, Oswaldo Aranha, que é antifascista, mas globalmente é um governo simpático ao fascismo. Dutra, Germanófilo, né? Todos esses generais todos. Sim, e tem os italianófilos também, claro, né? Claro. Porque Mussolini e tal. Tem uma colônia italiana importante. E de um anticomunismo feroz. Quer dizer, os comunistas estão todos presos, torturados, não temos reuniões, não temos nada a ver com a União Soviética. O Brasil é um país que tem as suas amizades com Mussolini, depois, sobretudo com Mussolini, com Salazar, com Franco, quer dizer, faz parte. Quando começa a Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, contra a Inglaterra, etc., o Brasil mantém a sua posição de neutralidade sempre simpática ao eixo, que é aquele acordo Mussolini e Hitler, e depois o Japão, o Japão fascista. Lentamente, os Estados Unidos começam a ter uma posição menos intervencionista e apoiar o Reino Unido na sua guerra em 39 e 40 contra o fascismo. E isso pressiona um pouco o Brasil, e vai tendo posições um pouco mais moderadas, mas sempre pró-fascistas. Mas a situação se precipita, vou ser muito rápido, se precipita em dezembro, 7 de dezembro de 1941. Vocês todos devem ter visto uma vez, 2 vezes, 3 vezes os filmes sobre Pearl Harbor. Claro. Filmes muito bem feitos, por sinal, interessantes. É o Japão fascista ataca os Estados Unidos entram em guerra contra o Japão, contra a Alemanha e contra a Itália. Isso pressiona profundamente o Brasil. E o Brasil é um país importante. Por que é importante? Pela sua extensão, pela sua riqueza, etc. Mas ele é importante porque ele é o ponto mais próximo da África. Certo. Quer dizer, o Nordeste brasileiro está diretamente ligado à costa africana. Quer dizer, para fazer um salto, quer dizer, é os Estados Unidos que têm força para fazer esse salto, mas o salto tem que ser feito
em parte daqui. Claro. Então é importante. E enquanto isso, submarinos alemães já atacavam Sim, a costa brasileira, né? E destruíram, claro. Então tem isso. Depois você tem que o eixo tem bases fortes na fronteira brasileira, porque a Guiana Francesa está na mão dos colaboracionistas fascistas franceses. A Guiana, chamada holandesa, hoje só a Guiana, né? A Holanda está ocupada pelos nazistas. Então você tem na fronteira brasileira 2 polos de fronteira nazista. Se esquece um pouco disso, mas existe. Uhum. Mas quando o Brasil começa, então, pressionado pelos Estados Unidos, o governo Vargas vai se deslocando, aí a Alemanha e a Itália têm que tomar alguma medida, porque os navios brasileiros começam a ser úteis para a África. Uhum. Por quê? Porque na África tem uma batalha complicada, que começa lá no Egito, do outro lado, com as tropas inglesas e depois americanas que vão avançando. E então, do Brasil partem navios para refornamento ao exército que combate na África. Certo. Aí então os submarinos italianos e alemães têm que bombardear e afundar os navios mercantis brasileiros. Ora, tudo isso leva, inevitavelmente, não tem mais solução, à guerra em 22 de agosto de 1942. Aí, então, entramos em guerra. A quinta coluna, vamos assim dizer, do governo e brasileira são reprimidas, finalmente, e se cria um acordo para que o Brasil vá combater em África, porque é um clima mais adequado para brasileiro, é quente, sabe? Combater na Rússia para brasileiro é morte segura. Uhum. Quer dizer, tem que, então vai combater em África. Se faz uma discussão e o Brasil se compromete a mandar 100 mil homens a combater na África. O problema nasce da pobreza, do terror, da pobreza brasileira. Porque as condições para combater na África era combater junto com o exército norte-americano. Uhum. Então tinha que ter os parâmetros do exército norte-americano. Por exemplo, determinados padrões. Por exemplo, ter dentes. O ter básico, dentes, claro. É o mínimo, ter dentes. Ter uma certa altura. Certo. Ter uma certa estrutura para carregar as armas. E isso no Brasil subdesenvolvido dos anos 40? Brasil subdesenvolvido Uhum. não se descobriu. Não foi possível. Para imensa vergonha do governo brasileiro e da sociedade brasileira, não tínhamos 100 mil combatentes àquela altura. Então se conseguiu, no total, vai se conseguir 25.500 combatentes. E se forma a FEB. Mas a FEB ela é formada, sim, de alguns oficiais valentes, competentes, sem dúvida nenhuma, de um voluntariado e de um certo não voluntariado mais popular. O voluntariado pressupõe que pessoas como Celso Furtado, como Boris Schneider, Gorender, Salomão Malina, Scliar, ou seja, que os jovens idealistas e muitos comunistas da clandestinidade sejam voluntários. Mas a maioria vai ser realmente maioria mais popular. Quase todos voluntários, na verdade. Então, é um exército que a parte fora o alto comando é um exército representativo da sociedade brasileira e, nesse sentido, progressista, muito progressista, e será sempre mais progressista, porque entende a luta antifascista, entende o conceito da luta antifascista. E, sobretudo, isso seria um pouco mais longo, quando esses
mal treinados, muito mal treinados. Tropas brasileiras, os pracinhas, são jogados, não mais na África, porque o tempo passou. Certo. Os anglo-americanos conquistaram o norte da África e começaram a invasão da Europa através da bota italiana. Uhum. Os brasileiros são jogados na bota italiana, ali perto da região de Nápoles. Eles ficam horrorizados com a pobreza imensa que está mergulhada a população do sul da Itália. Uhum. Consequência, primeiro, do fascismo, 20 anos de fascismo italiano, que parecia de fora uma Itália que brilhava, mas se você chegava por baixo, claro, percebia a exploração terrível que estava submetida aquela população fora das luzes. Não à toa que a propaganda é um dos elementos principais do fascismo, né, Adel? Pois é. E aquela população pobre, uhum, com fome, tem uma coisa que pode dar orgulho aos brasileiros, que outras tropas não se comportaram assim, não. Eles dividiam o que tinham. Certo. Com aquela população da região de Nápoles. Mas ali as condições eram muito mais adversas, né, do que seriam na África, né? O frio ali dos Montes Apeninos ali no não, inverno isso vai ser depois, porque eles estão no sul ainda. Certo. Vai ser depois, aí a situação vai ficar pior. Aí eles estão no sul, eles ficam chocados com a pobreza e eles têm uma interlocução com a pobreza. Eles eram pobres, eles tinham uma interlocução. Isso é uma coisa curiosa nas tropas brasileiras. Quando os franceses, também naquela época, trazem suas tropas e as tropas coloniais, a violência contra a população italiana é terrível. Uhum. Violência muito forte. Nisso os brasileiros têm que ser, são reconhecidos por um tratamento diversificado. Os brasileiros eram poucos porque combatente mesmo, ali, eles se trocavam, foram 25 mil, mas ali estavam 12, 13, 14 mil. Eles eram poucos no fronte. Uhum. Eles foram trazidos mais para o norte. E aí a população italiana modifica muito, o que é uma coisa no sul, outra coisa no norte, vai se transformando. Quando eles chegam no norte, tem Montese, eles chegam no centro ali, vamos dizer, perto da região de Florença e logo depois acima de Florença. Eles encontram uma outra população, já não pobre e não tão desorganizada contra cada um. Eles encontram uma população combatente, feita de operários e camponeses organizados. E aí há uma influência... Aí eles ficam terrivelmente influenciados por aquele tipo de população que tem, e eles têm que ter contato obrigatório com os que estão na linha, da outra parte da linha gótica, certo, onde estão os alemães e os italianos fascistas. Eles têm que ter contato com aquele pessoal que luta lá, por informação e tal. Então eles vão ter contato com os partisãs. E os partisãs, 90% ali, são comunistas. Uhum. Aí funde a cabeça dos coitados. Claro. Fica uma situação muito gozada. E a minha mulher escreveu um livro, a Teresa, ela conta aqui um pouco como foi a reação e como é que a população daquelas regiões ainda recorda os brasileiros. Então eles se politizaram. Uhum. Claro que tinha aqueles jovens comunistas que também faziam, e tinha alguns oficiais bons. Agora, o comando brasileiro morria de medo. Não o Zenóbio, tem que também reconhecer. Mas o comando brasileiro morria de medo. O que é isso, meu Deus? Comunista, pelo amor de Deus! De uma insurgência das tropas ali, né? Influenciados, claro. E tinha um outro aspecto muito ruim, e que chocava os próprios brasileiros: o racismo. Uhum. O racismo. Os brasileiros estavam junto com os americanos. Os americanos são racistas, gente. Não eram, espero. Como? Tropas negras? O que é isso? E não coloniais? São negros e não coloniais? Isso não existe.
Claro. Na cabeça do europeu isso não Um traço muito marcado das tropas brasileiras. E o comando brasileiro esconde os negros quando pode. Uhum. É uma coisa curiosa, quando o príncipe herdeiro da Itália, era uma monarquia, vai visitar as tropas brasileiras, os negros são retirados, eles não podem ver negro. Eu queria voltar, só para a gente falar um pouco do contexto dessa época. Sim, né? eu que falo muito. Não, imagina, é que tem que me cortar. Você citou os comunistas na FEB, né? E eu fico me lembrando assim, antes da entrada da União Soviética na guerra, havia muito a coisa do social-fascismo, né? O Comintern defendia um pouco essa teoria da social-democracia aliada ao fascismo, mas Sim. quando de fato fica irreversível a urgência do combate ao nazifascismo, é aí que começa a se construir a Frente Popular. Então os comunistas, Sim. de fato, se aliam ali a um governo que até então era rival, no caso brasileiro, que era o governo do Getúlio, né? Você mesmo citou, os comunistas estavam clandestinos e tal. Se pudesse falar um pouco desse contexto, não só no Brasil também, mas em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos também tinha um contexto um pouco parecido, né? Bom, o contexto era o seguinte, a União Soviética, é um pouco complicado, a União Soviética tinha já proposto, em 1938, um acordo. Isso toda essa documentação está publicada. Certo. Houve várias reuniões dos representantes da União Soviética, do Reino Unido e da França. A Rússia propôs o seguinte: se a Tchecoslováquia for ocupada, ou se houver um ataque, se a Tchecoslováquia for ocupada, eu proponho o seguinte, proposta da União Soviética, eu proponho o seguinte: ataquemos a Alemanha nazista. Eu, União Soviética, ponho o dobro de soldados que vocês, ingleses e franceses, colocarem. Uhum. Mas eu preciso de uma condição. Eu preciso poder passar pela Polônia, porque a fronteira da Alemanha é a Polônia. Claro. A Polônia não deu autorização. E a França e a Inglaterra disseram, não vamos fazer isso. Até porque eles achavam que a Alemanha atacaria a União Soviética e os dois se matariam. Então, existia sempre essa ambiguidade de querer jogar o nazifascismo contra o seu inimigo fundamental, que é a União Soviética. Isso tudo permeou muitos setores socialistas da Europa, sociais-democráticas, não todos, né? A própria não resistência, o governo, por exemplo, socialista da França, em 37, 38, não deixou passar tropas para combater o franquismo na guerra espanhola, na guerra civil espanhola. Os comunistas os soviéticos mandaram seus armamentos, seus assessores, foi as brigadas internacionais, os brasileiros mesmo mandaram uns 20, era para mandar 100. O Partido Comunista brasileiro tinha decidido mandar 100 combatentes para a Espanha. Chegaram uns 20, não foi possível chegar, mas uma Polônia de Carvalho, por exemplo, Davi Capistrano, outros chegaram. Sim, grandes quadros do PCB. Grandes quadros do PCB, combatentes na Espanha e depois na resistência europeia dentro da França. Tenho a dizer bom, depois eu digo alguns nomes que pouco conhecidos dessa fase, mas que existiram. Então existiu sobretudo sobre a questão francesa, existiu esse racha muito prejudicial. Sempre acusa os comunistas de não quiserem combater, mas estava ligado a esse acordo que a União Soviética tinha tentado fazer com a França e a Inglaterra e que eles recusaram, tentando jogar contra a União Soviética. É uma história trágica, porque essa divisão não ajudou. Evidentemente. Embora Dmitrov, que era o secretário da Internacional Comunista que existia até 43, tenha feito um esforço enorme para tentar essa unificação. Então, houve um momento difícil. Depois, quando existia a invasão nazista, meu caro, a frente tinha que ser de todo mundo que não era nazista, porque o nazismo mata
Não é que, não é que tinha moderação. Mata, escraviza, te escraviza até a morte. Quer dizer, era realmente, como dizia Dmitrov, a ditadura aberta e terrorista. Né? Não tem. Então ele criou a Frente Ampla, uma frente antifascista, se chamava Frente Antifascista, como se criou na Itália, como se criou na França, os comunistas como gaullistas, gaullistas socialista, como se criou na Itália também, socialista, até democratas cristãos, comunistas. Essas frentes se criaram realmente para combater o nazifascismo. Mas do que a gente estava falando, né? Não, então, só para a gente contextualizar mesmo esse debate por dentro dos comunistas, né? Que inspirou os comunistas a ingressarem, por exemplo, no caso brasileiro, na FEB, né? Eu queria aproveitar, Del Rey, voltar para o caso brasileiro, né? Quando a gente conversava sobre esse tema, surgiu uma frase sua, inclusive, que a esquerda deveria reivindicar mais o legado da FEB, né? Que é uma pauta que foi sendo ao longo da história e vem sendo cada vez mais associada com a direita, né? A gente Pelo amor de Deus, não é. O ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que vai até ao monumento na Itália em homenagem aos pracinhas e tenta reivindicar esse legado para si, quando na verdade a discussão deveria ser essa reivindicação da esquerda, né? Queria te perguntar isso, por que você acredita que a esquerda deveria reivindicar mais esse legado e qual é a dificuldade, né, que a esquerda às vezes encontra de se relacionar com setores militares, né? Até às vezes resistência que a esquerda brasileira tem com esse passado, esse legado militar. Bom, então vamos voltar à FEB. Nós tivemos oficiais da FEB que combateram como puderam, numa situação muito difícil. Vamos falar só um pouco da situação que você tinha acenado, depois do Torre. Claro. Quer dizer, esses pracinhas, essas tropas brasileiras, que sofriam também discriminação racial, etc., você sabe que eles estavam ligados, a FEB, à 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos. Eram as duas, trabalhavam juntas. Por que a 10ª Divisão de Montanha? Você não vai adivinhar por quê, Lucas. Por quê? Porque era negra. No exército americano eram separados. Certo. Então, negro com negro. Segregado. Então, tropa brasileira, negra. Isso dá uma característica, gente, do que era. Veja a foto, você está vendo? As imagens que a gente está vendo agora na tela do Arquivo Nacional. Marechal Mascarenhas de Moraes, ali ao centro, né, Del Rey? Então, você tem que ver essa característica do soldado brasileiro. Ele se politiza, entendendo que tem o racismo, muitas vezes não se entendia. Ele se politiza, vendo que tem gente que combate pela pátria, no caso italiano. Ele vê que tem gente que se diz comunista ou socialista, pelo amor de Deus. Mas é gente tão boa. Sim. Então, ele se intera com aquilo. Muitos eram semi-alfabetizados. Então, se alfabetizam, veem monumentos, ou aqueles... Então, eles vão se modificando. Eles passam por uma modificação. A modificação foi tão grave que o que vai pensar? Acabou a guerra, eles sofreram muito, deixaram 450 mortos, muitos foram feridos, voltam para o Brasil, vão ser festejados, não é? Não. A FEB foi dissolvida. Aonde? Na própria Itália. Na própria Itália. A Itália, eles são dissolvidos na Itália. A FEB entra um pedaço na França também, logo depois, ainda antes mesmo de ser assinado o fim da guerra, a FEB é dissolvida. E o que explica isso, Del Rey? Não pode voltar e desfilar heroicamente, saudar seus mortos, vangloriar daquilo que foi feito, merecia. Nada. Desaparece a FEB. A FEB estava demais politizada. A FEB trazia uma vontade de transformação social e democrática da parte dos soldados e de vários oficiais. Então, a FEB tem que ser dissolvida.
arrasa com a febre, desaparece com a febre, esquecem a febre. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu, minha gente. Foi uma coisa horrorosa, feita pelo alto comando do Exército, que não combateu. Mas os que combateram foram lá, os Castelo Branco da vida que tinham ido lá. Sim. Quer dizer, essa escumalha fascista desaparece, tenta desaparecer ou engessar a FEB, ou fazer como fez a ditadura militar, transformar a FEB como uma força de combate anti-imperialista, anticomunista. Isto, quando eu digo que a esquerda tem que recuperar a FEB, é esta FEB. Mas essa FEB é verdadeira. Eu entrevistei, faz tantos anos, já não tenho mais, mas eu entrevistei um Gorendel, entrevistei diversos participantes da FEB, o Boris Schneider. Eu entrevistei. Quer dizer, eles eram todos, ou eram comunistas ou se faziam comunistas ali. E contavam dessas histórias. Como eu falei, esse livro aqui... Vamos mostrar para a câmera? Esse livro aqui conta a história de uma comunidade italiana que tinha um contato com os brasileiros. Como é que eles viam os brasileiros? Isso é uma coisa extraordinária. Tropa estrangeira, quando passa num país, é coisa péssima. É péssimo. O que é isso? Claro. Os brasileiros não. Isso é atípico. Atípico. Agora, depois dessas histórias, só para a gente... A Teresa Isenburg, né? O Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma página de relações internacionais. É italiana, por isso que claro. ela é italiana, escreve como italiana, os olhos de uma italiana, estudando, pesquisando os documentos daquela região, ela escreve o que foi a FEB. Publicação da como 22 italiana. editorial. Também é uma editorial que a gente tem aí. Claro. Del Roio, entrando um pouco já na sua biografia, falando um pouco sobre o resgate do arquivo do PCB, queria que você contasse um pouco a história de como foi resgatar esse arquivo e o que é possível encontrar nesse arquivo do partido sobre essa participação brasileira na Segunda Guerra. Bom, não temos. Eu vou contar. Primeiro depois eu falo do arquivo. Claro. Aqui tem algumas coisas do arquivo. Eu vou contar o que está aqui. É uma historinha que está aqui. Monte Castelo. Monte Castelo. Bom, eu escrevo essa parte final aqui, dando o material do arquivo. O Monte Castelo está numa montanha, é uma montanha alta, faz um frio terrível. Os brasileiros ficaram lá bloqueados por vários meses, a menos 10, menos 15, menos 18 graus. Você imagina um mulato da Bahia a menos 18 graus. É um inferno. Condições muito adversas, né? É muito diversas condições. E tem que dizer que eles não tinham os melhores vestidos do mundo, não. As melhores fardas do mundo, não tinham. Então é uma situação muito difícil. Quase eu digo assim, em parte se eles não sobreviveram porque a população local ajudou. Mas conseguiram ter um comportamento muito digno e conseguiram colaborar na ruptura da linha gótica e abrir o caminho para Milão. Né? Eles tiveram esse papel interessante, muito interessante. O Exército Brasileiro não fez nada. O Exército Brasileiro fez um cemitério em Pistoia. Posteriormente, esses corpos foram trazidos para o Rio de Janeiro. Ainda ficou o cemitério em Pistoia, mas Monte Castelo em si não havia nada. Quando, um belo dia, um senhor aquela região de Monte Castelo, eu percorri muito, e tudo cheio de cidadezinha pequenininha, 300, 400 habitantes, e eu percorri por vários motivos, mas um dos motivos era também a guerra. Os velhinhos me contavam da guerra, isso faz tempo já, né? Me contavam da guerra, etc. E um senhor chamado advogado Berti, que era um democrata cristão, tinha sido um combatente ali naquela região, junto com os brasileiros, italiano. Ele é um homem importante e rico. Ele me procurou, eu
tem as cartas CD, quando ele fala comigo, está tudo escrito. Está tudo escrito. E ele diz, olha, eu quero fazer o seguinte, embora eu seja democristão, tal, tive com os brasileiros, foi um jeito muito bom, eu agradeço muito. O Pico, o Monte Castelo é meu. Falei, como seu? É meu, é da minha família, sempre foi. Estava no nome dele, a escritura, o papel passado e tudo. Muito bem. E o que você quer? Tá? Falei, eu quero dar esse Monte Castelo para Luiz Carlos Prestes. Falei, meu Deus do céu, para o Prestes? Tá bom. Aí eu falo com o Prestes, digo, Prestes, eu tinha contado. Tem isto. Está escrito. A carta que ele escreve para o Prestes, a resposta do Prestes está escrita. O Prestes discute comigo, nós estamos em 77. Ele falou, olha, está se formando uma frente no Brasil, provavelmente a ditadura caia. Se eu pego o Monte Castelo, imagina o escândalo que vai dar. Certo. Pode atrapalhar. Parece que estava no exílio em Moscou ainda, né? Ele estava no exílio em Moscou. Então eles vamos maneirar com isto. Mas maneiramos, então não vai passar para o Prestes. Mas aí o Berti diz, mas eu quero um monumento. Eu dou de presente para quem quiser. Para quem quiser não. Se não é para ele, veja aí. Por que a gente não adianta as coisas? Quando se voltar, ele pega um monte. Mas vamos fazer um monumento. Justo, vamos fazer um monumento. Mas eu quero o Niemeyer. Tá bom. Então eu trabalhava com o Niemeyer. Falo com o Niemeyer. Niemeyer diz, eu faço. E aí foi desenhado. Ele fez o desenho, ele foi lá no Monte Castelo, estudou e tal. Era uma belíssima capela. Mas o problema que atrapalhou tudo, a construção, foi que chegou a anistia. Certo. Aí o Prestes volta, aí o Niemeyer volta, aí eu volto, modestamente. Eles voltam, eu volto lá embaixo, eu volto. E fica todo... Então, posteriormente, morre... o Prestes tem seus problemas e tal, e acaba sendo feito realmente um monumento, mas por uma outra arquiteta brasileira, brava, tem esse monumento. O Berti já era muito antigo, muito velho, morreu, tem esse monumento. Mas você vê que esse monumento, então, o Monte Castelo, nasce de forma não oficial, gente. Não oficial do Exército. Tudo isso para dizer que somos nós, forças democráticas, nós, militares democráticos e patriotas de verdade, não aquela porcaria que inventam por aí. Claro. Os antifascistas, os que combateram o fascismo. É que tem que se apossar dessa história. Claro. Então, a memória é um antídoto? A memória é fundamental, é fundamental. Essa história que eu estou contando aqui, quantos brasileiros conhecem? Bom, essa aqui é uma rádio, eu vou dizer, uma rádio de alto nível. Estamos falando de uma rádio de militantes, praticamente. Mas falando da questão geral do povo brasileiro. Claro. Quantas que sabem dessas historinhas, que são historionas, que eu estou contando aqui? Então, quando eu digo na ditadura, a porra da ditadura roubou todo o esforço da FEB, dizendo que eram combatentes contra o comunismo. Quer dizer, o que tem o Bolsonaro a ver com aquela gente? O que ele foi fazer em Pistoia? Um ex-cemitério. Aliás, não tinha mais corpos, porque os corpos já estavam no Rio quando ele foi. Bom, então é isso. É isso. Você me perguntou dos arquivos. Os arquivos, eles são... Foi o seguinte, a história dos arquivos é o seguinte. Aí eu volto ao Prestes. O Prestes, um belo dia, estamos em 76. Certo. 76. Você mencionava... Ele me diz, olha, nós estamos com os arquivos do partido, que vem desde antes da fundação do partido. Aliás, a documentação mais antiga vem de 1870, que é a luta dos tipógrafos contra a escravidão. E eu achando que era o arquivo pessoal do Astrogildo Pereira, não só, de antes também. E dele também. Certo, certo. O pessoal também dele.
está em perigo porque todo o Comitê Central que estava no Brasil está caindo, existe infiltração, só agora nós fomos saber quem era infiltração, existia infiltração, eu conheci inclusive a infiltração, ele me conheceu, mas estamos vivos. Quem era? O Teodoro, chamado Teodoro. Era um elemento do Comitê Central, que não se dava para desconfiar, porque ele tinha sido um sublevado de 35. Certo. Tinha feito a vida toda clandestinidade, cárcere e tal, mas em 75, 73, foi contatado pela repressão e aceitou passar a trabalhar para a repressão. Ora, sendo um experimentado militante de mais de 35, 45, 55, de quase 40 anos de partido, era improvável. Era muito improvável. Claro. Tem o livro, saiu o livro Os Cachorros. Esse livro é realmente extraordinário, extraordinário, de ver como trabalhar a repressão fascista brasileira, como custou mortos. Bom, mas isto, então está caindo tudo. Na verdade, eu esqueci o nome, como chamava o vice-presidente da República na época do Ato 5? Que pergunta. Também não me lembro, vou ficar devendo essa memória. Pois é. O irmão dele, o irmão do vice-presidente da República, do Figueiredo, era o responsável dos arquivos. Porque o irmão do vice-presidente da ditadura era do comunista. Mas ele acabou sendo preso, depois ele morre ele morre não na tortura, é tão torturado quando sai morre fora. Então, e os arquivos vêm de barco, né? Uma mudança, aí, né? Então está tudo em perigo a situação. Tem uma operação feita, sobretudo, por José Salles, Marli Viana, tem outras pessoas, não vou dizer todos os nomes, mas está tudo escrito em livros. Então. E esses arquivos são... tem a companheira Zuleide, que morreu 1 ano atrás, ainda estava viva, que guardou os arquivos no Rio de Janeiro, mas tinha que ser tirados de lá. Então, numa operação muito complexa aqui, era muito grande, ele foi tirado através de Santos, através de uma mudança de casa. Sei lá, colchão, lençol, sei lá. Essa operação merecia um filme, né, Del Rey? Merecia, porque os companheiros aqui filme dentro... brasileiro. Os companheiros que trabalharam nisso aqui dentro, foi muito complicado. Você sabe que aconteceu uma coisa terrível? Eu esperando, porque eu tinha arranjado um local para isto, para pôr todos os arquivos e cuidar, né? O Prestes tinha dito, por favor, não traga num país socialista. Eu disse, como não? Falou, porque o país socialista nunca mais vai dar. Eles pegam e não entregam. Se é material, não tem jeito. Del Rey, mas ainda bem que a gente conseguiu guardar isso e retornar. Hoje eles estão na Unesp, né? Eu consegui colocar isso na Fundação Feltrinelli, grandíssima fundação, lá em Milão. E por isso que eu acabei ficando em Milão. Então eu veio para lá com o companheiro Maurício Martins de Mello, que trabalhava com o general lá, o historiador, Nelson Werneck Sodré. Certo. Isso aconteceu um drama, porque são 12 dias de Santos a Gênova. Demorou 8 meses. Porque era um navio de carga. Navio de carga, ele entrega a carga e recebe ordens. Então ele ficou dando volta pela Ásia. Quase morri do coração, mas acabou chegando. E hoje está tudo na Unesp para a gente poder consultar os historiadores. Tudo na Unesp. Cresceu muito porque outras pessoas aí foram doando. Nós recebemos mesmo ontem uma nova doação, mas que só vai entrar em março. Está tudo na Unesp. E graças ao esforço de muitos militantes como você. Muitos militantes. Del Rey, eu sei, a gente tem muitas histórias para contar, tanto da sua vida quanto do movimento comunista. A gente vai ter que marcar a parte 2 aqui, porque a gente está chegando no final do nosso programa. Não, é um prazer. Então, queria te agradecer a sua participação aqui, dizer que foi uma honra te receber nos estúdios do Brasil de Fato. E vamos marcar a parte 2, para a gente contar o resto da história. Das muitas histórias. Eu vou contar quando era radialista. Isso, está ótimo. Aí fazemos uma conversa de colegas, com anedotas jornalísticas. Foi 20 anos radialista. Del Rey, obrigado. Obrigado mesmo. Você, muito obrigado a vocês. Um abraço aí aos companheiros
os companheiros que nos escutam. Bom trabalho e continue escutando, continue vendo. Ótimo. E quero agradecer a você que acompanhou o BDF Entrevista até aqui. Lembrando que o programa vai ao ar todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da noite. Você pode conferir na TVT e no YouTube do Brasil de Fato. Até a próxima.